que um homem precisa ter para conquistar seu coraçãozinho? Ah, pelo menos 1,80. 50, 60, 70, 80. Puta merda, nem assim eu tenho 1,80. Eu vivi traição, eu não tenho vergonha de falar isso pra ninguém. E foi através daí que eu consegui encontrar a cura pra mim e hoje tô curando milhões de gente. Você sofreu? Eu sofri traições e meu marido, na época, se envolveu com uma GP. Eu sei o que é a dor de uma traição. Eu venci e eu sei como vencer. E no que você errou pra acontecer isso? Inúmeras coisas. Eu dava tudo. É mesmo, é? Amor, carinhos. E tanto que ele disse pra mim que a GP não chega nem nos meus pés. Em todos os sentidos. E pergunta se eu briguei, se eu expulsei de dentro de casa. Não. Eu fiz como Jesus faria. Eu simplesmente disse o que Jesus faria nessa situação. E aí eu resolvi a situação. Perdoar. Exatamente. É muito cristão da parte dela. Ela não ia se dar o luxo de perder um bom marido só porque ele deu uma escorregada. E claro que traição é tudo igual, é uma coisa feia, ninguém deve fazer, mas existem níveis diferentes de traição. Por exemplo, se o marido dela tivesse arrumado uma amante, já tivesse um convívio ali com ela, gastando dinheiro e tudo mais, aí o cara tá de brincadeira. Quando o cara comete essa gadice aí de querer se apaixonar por outra mulher, mesmo estando casado, é porque o casamento já deve estar bem morno mesmo, mas se o cara cobra a fidelidade da mulher, ele tem que ser fiel também, né, senhores? Agora, por outro lado, eu tenho uma opinião meio polêmica, creio que alguns de vocês não vão concordar, mas eu não acho bonito o cara que é casado ficar frequentando casa de massagem, nada disso. Só que eu nem acho isso uma traição mesmo, porque muitas vezes o cara se deixa levar pelas emoções. Ele não vai lá porque ele tá apaixonado pela programadora e vai abandonar a casa dele pra viver com ela. Apesar que tem uns que fazem isso, né? Mas o marido só faz isso porque quem já foi casado há muito tempo sabe que geralmente a partir de um momento a esposa para de fazer o gagal. E pra mim esse é o alicerce do relacionamento. Outra coisa também que acontece com frequência, e isso com o homem e com a mulher, é que com o passar do tempo a pessoa vai ficando menos atraente e se o marido não se sente mais tão motivado a pegar a sua digníssima de jeito, às vezes a pessoa teve filho, engordou demais e também não se ajuda, não é vaidosa, não faz o gagal, aí que é o que também, né? A esposa que faz isso tá praticamente autorizando o marido a procurar uma profissional, na minha opinião. E nesse contexto, não considero traição. O cara que vai recorrer a uma programadora profissional mesmo. Especificamente nessa situação. Porque a gente sabe, senhores, muitas vezes o cara só tá precisando de um garga. E que alguma mulher chame ele de muito, muito gato. É R$100, gato, meia hora. O cara até esquece desse negócio dos R$100 e só ouve a parte que a mulher chama ele de gato. Às vezes faz tanto tempo que o cara não sente nem o cheiro, né, senhores? Inclusive, eu acho que isso aí pode salvar um casamento. O cara, quando ele fica muito tempo sem martelar ninguém, ele fica mal-humorado, principalmente se ele é casado, né? E às vezes é necessário o cara até canalizar essa energia dele em outras coisas. E de repente, se o cara resolve visitar uma profissional dessa aí só pra dar-lhe uma martelada mesmo e aliviar o estresse, isso pode fazer com que o cara dê até uma animada. Nada que um gagal não resolva, né, senhores? Dessa forma, ele não precisa se separar da esposa, não arrumou uma amante, que pra mim isso é muito pior, e vida que segue. Se ninguém ficou sabendo, beleza. Mas o problema é que quando ninguém fica sabendo, aí de vez em quando o cara quer voltar de novo e uma hora a esposa fica sabendo. Principalmente quando o casal tá junto há muito tempo e a esposa já sabe quando o cara tá escondendo alguma coisa, aí ele chega animado demais, ou se não com aquele cheiro de casa de massagem, que não tem como o cara macetar uma profissional devidamente perfumada sem ficar com um pouco do cheiro dela também, né? Só se ele tomar banho lá. Essa senhora aí do vídeo falou que tava fazendo de tudo com o marido. Borboleta paraguaia e tudo mais. Não regulava nada. Tô brincando. Mas, como ela mesmo disse aí, a princípio não teria o porquê o marido procurar esse tipo de serviço fora do casamento. Não sabemos o motivo, mesmo assim ele foi. A doutora aí descobriu, a casa caiu pro cara, mas mesmo assim ela aparentemente resolveu perdoar o maridão. Até porque o marido falou que a programadora que ele contratou não chegava nem aos pés da doutora aí, esposa dele. E era só o que faltava ele falar o contrário, né, senhores? A desculpa padrão que o cara dá pra esse tipo de flagrante aí que ele toma é ele falar que ele tava no momento de cabeça quente, que ele jamais faria uma coisa dessa de novo, que ele se arrepende amargamente
E, por último, mas não menos importante, que a GP nem era lá aquelas coisas. Baixa escolaridade, olhar de 1000 jardas, apesar que a doutora também, com todo respeito, tá devidamente paramentada aí com as suas sobrancelhas de 1000 jardas. Mas se é uma boa esposa, como eu acho que é o caso dessa doutora aí, teoricamente não teria o porquê o cara procurar uma profissional. 1% das mulheres surpreende o marido de madrugada com hora. E a maioria dos homens sonham com isso, desejam isso. Tá dormindo, a mulher chega e cai de boca. Que homem que não quer isso? O maior vazio que eu tenho é isso. A maioria não fazem coisas tão simples e que aquecem um E relacionamento. salva um casamento. Salva? Como salva? Chuveiro, o homem tá tomando banho e a mulher chega invadindo o chuveiro. As mulheres perdem homens porque elas não pensam no sexo, não têm a criatividade e às vezes só uma palavrinha mágica é o suficiente de fazer algo diferente. Às vezes o homem busca uma mulher na rua justamente para realizar uma fantasia que a própria parceira poderia fazer. Às vezes você não vai falar diretamente, mas dizer para uma pessoa que gosta disso, que gosta daquilo. E foi assim que a doutora salvou o casamento dela. E usando as palavras dela aí mesmo, né, senhores, com todo respeito, mas é caindo de boa logo nas primeiras horas da manhã, sem o cara precisar pedir. E já é a segunda deusa rara que eu trago aqui recentemente que fala a mesma coisa. Estão deixando a gente sonhar, né? E é exatamente isso que o homem quer. Porque às vezes é chato o cara ter que ficar pedindo pra pessoa que ele tá se relacionando. Ele quer ser surpreendido. Mas o que mais me surpreendeu aí foi o número alarmante que essa doutora trouxe aí. Ela falou que 1% das esposas surpreendem o marido de madrugada com gagal. Ou seja, existe um estudo, senhores. Fizeram uma análise profunda aí na sociedade, usaram um método científico, colheram as informações aí com as guerreiras. E como que eles fazem para chegar nesse número? Tem que perguntar, né? Ô, minha senhora, você já surpreendeu seu marido com um gagal logo nas primeiras horas da manhã? E a doutora do vídeo aí, acho que esqueceu de falar, mas é sempre o combo. Nunca é só o Gargaflex. É o gagal combinado com um acasalamento, porque não, já tá ali mesmo? Ou você acha que é assim, a guerreira vai lá, faz o garga e depois vira pro marido e fala, ai, tá bom, agora vamos dormir? Nada disso, ajoelhou, tem que rezar. E pra mim, pelo menos, esse é o melhor horário, porque daí o cara já estoura o champanhe antes de ir trabalhar e ele já vai com aquela sensação de dever cumprido, vai até leve. O duro é se o cara trabalha num serviço braçal e a homenagem da guerreira começou muito cedo, mas mesmo nessa situação, o marido aceita, porque um bola e um prato de comida não se nega nem ao mendigo. E se fosse para resumir, eu diria que eu concordo aí com o que essa doutora disse. Realmente um garga bem feito pode salvar um casamento. Se for com massagem nas ovas, então nem se fala. E existe uma razão pelo garga ser infalível, uma que ele é prático, já tá ali mesmo, não precisa nem fazer muito esforço. A pessoa pode fazer ajoelhada ou até mesmo deitada, pensando na vida e mandando ver. Outra coisa também é que às vezes o marido, se ele já tá há muito tempo casado e já tá com a sua testosterona lá embaixo e não consegue mais achar atraente a sua parceira, um garga geralmente resolve esse problema, porque daí o cara não precisa fazer nada. E fica aí a história de superação dessa doutora que soube exatamente como recuperar o seu casamento. Tá certo ela, né, senhores? O marido certamente deve ter gostado. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários falando o que você pensa a respeito disso. E caso você tenha gostado do vídeo, dê um like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative a sinetinha para assistir a novos vídeos. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!